Amados e amadas, que o amor de Jesus esteja em nossos corações e todas as suas bênçãos. Nesse momento, vamos pregar. O ciúme destrói a fé do cristão. Como abrir um culto, como orar, as consequências dos erros dos nossos atos. Vamos pregar sobre isso, que é a inspiração do Divino Espírito Santo de Deus, dirigido a vocês, fiéis da palavra, Igreja Novo Reino de Deus, família, e os 4 cantos da terra, que será enviada essa pregação para aqueles que não têm oportunidade de ouvir a palavra, denominados nesse momento amados e amadas. Que o Divino Espírito Santo desça sobre nós e abra sua luz em nós, para que ouvimos a palavra e colocamos em nossas vidas, e que expulse os maus espíritos, o adversário que não faça comichão na nossa mente para distrair, para não ouvir a verdadeira palavra que o Espírito Santo nos envia nesse momento. Amém? O que a Bíblia fala dos ciúmes? Os ciúmes podem ser controlados através do amor, do perdão, da sabedoria. A Bíblia diz que ter ciúmes é perigoso, porque leva a cometer outros erros, pecados. Os ciúmes provocam uma ira violenta que precisa ser controlada para evitar muitos danos em nossas vidas. Mas com a ajuda de Jesus, podemos dominar esse sentimento. 2 tipos de ciúmes que temos em nossas vidas. A Bíblia fala sobre 2 tipos de ciúmes diferentes. O ciúme pode ser positivo quando é sinônimo de zelo. Deus é descrito como tendo ciúmes do seu povo quando se desvia dele. Isso acontece porque ele tem zelo por nós e pela aliança que fez por nós. Deus tem toda a razão de ficar zangado quando quebramos a aliança e caímos na idolatria. Deuteronômio capítulo 32, versos 16 e 18, que diz: eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis, sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram de Deus que os fez nascer. Mas os ciúmes de Deus não é cruel. E seu zelo, ele castiga, mas não deixa de amar. Está sempre pronto a perdoar. Em um relacionamento de exclusividade, é natural sentir ciúmes quando a aliança é quebrada. Por exemplo, no casamento, se comete adultério ou cobiça outra pessoa, outro cônjuge naturalmente vai sentir ciúmes, porque esse tipo de relacionamento deve pertencer somente a 2. No entanto, o ciúme não é desculpa para pecar. O segundo tipo de ciúmes é muito ruim. Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21, que diz: ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza e libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, a discórdia, ódio, ciúme, a ira, o egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esses ciúmes vêm da desconfiança e é sinônimo da inveja. A pessoa que se sente esse ciúme de
se torna possessiva e perde o equilíbrio emocional em seu relacionamento. Por exemplo, quando uma pessoa tem ciúmes da amizade do seu amigo, tem outra pessoa com outra pessoa, esse ciúme estraga o relacionamento. O que fazer para controlar os ciúmes? A solução para o ciúme ruim é o amor. O verdadeiro amor não alimenta a inveja. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, que diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Quando temos amor, queremos o bem dos outros e não pensamos apenas em nós. Quem ama dá tudo que tem, sem esperar nada em troca à pessoa amada. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com a alegria dos outros. Romanos capítulo 12, verso 15. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Em vez de ficarmos com ciúmes, devemos agradecer a Deus pelo bem que Ele faz aos outros e compartilhar a sua alegria. Também é importante, amados e amadas, aprender a perdoar. O ciúme torna a vida amarga e pode destruir bons relacionamentos por causa de faltas pequenas. Por isso o perdão é essencial para acalmar a ira e trazer reconciliação entre as pessoas. Colossenses capítulo 3, verso 13, que diz: suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Perdoar não significa aceitar viver em uma situação inaceitável. Se seu ciúme tiver fundamento, como o caso de traição no casamento, a outra pessoa precisa se arrepender e mudar. Caso contrário, você tem todo o direito de se separar dela para o seu próprio bem. Sim, amados e amadas, como distinguir ciúmes aceitável e ciúmes ruim? Quando os ciúmes vêm de alguma suspeita, é bom refletir sobre alguma coisa. Tenho razão para ter ciúmes? Há provas de que a infidelidade e o comportamento inaceitáveis, se são apenas suspeitas, sem evidência, não há razão para alimentar esses ciúmes. Por que sinto tantos ciúmes? Você está sendo maltratado? Ou o ciúme vem de outro lugar? Insegurança, medo de perder a pessoa amada? Trate a raiz do problema. Consigo avaliar a situação corretamente? Quando os sentimentos são muito fortes, pode ser difícil ver as coisas de maneira equilibrada. Por vezes é bom pedir a opinião dos irmãos. Como posso confrontar de maneira saudável? Se você precisa falar com a pessoa sobre o problema, seja honesto, mas acalme-se primeiro e fale com amor e respeito, tentando evitar confusão, brigas, contenda. Se seu ciúme não tiver fundamento, procure ver as coisas boas nas pessoas que te rodeiam, em seu relacionamento, filho, esposa. Invista nos pontos positivos e diga não à suspeita quando ela aparece na sua vida, do seu relacionamento. Qual a importância do perdão? De acordo com a Bíblia, perdão é reconhecer que alguém cometeu uma ofensa contra você, mas decidir largar o rancor e o desejo da retribuição contra essa pessoa. Perdão verdadeiro é uma decisão feita com a ajuda de Deus e que liberta. Nós devemos perdoar porque Deus nos perdoou muito mais. Quando uma pessoa peca, é como contrair uma dívida, é preciso pagar. O preço do pecado é a morte e a separação de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23, que diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecamos, mas Deus nos ama, tanto que decidiu pagar o preço por nós. Ele veio à terra e morreu em nosso lugar. Jesus não tinha pecado, por isso o preço que pagou não foi pela vida dele,
Sendo Deus, seu pagamento é suficiente por todos nós do mundo. Assim Deus encontrou uma forma de fazer justiça também e oferecer perdão. A dívida foi paga. 1 Pedro capítulo 3, verso 18, que diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você reconhece que o preço é alto demais para você pagar e aceita o pagamento de Jesus em seu lugar. Aí Deus perdoa você. A dívida foi paga. Ele não guarda rancor. Mas se você rejeita Jesus, você rejeita a sua oferta para pagar sua dívida, aí você continua responsável por pagar e não dá lugar para Deus perdoar. Quando uma pessoa peca contra você, é normal querer justiça. Essa pessoa fez coisa errada e merece pagar. Isso é certo, mas não é você quem tem que exigir o pagamento. Deus é o juiz, Ele cobra. Quando você perdoa, você deixa a cobrança com Deus e continua a sua vida sabendo que a dívida foi paga. Você deixa de ser juiz e dá essa responsabilidade a Deus. Principais motivos para você perdoar. Porque Deus perdoou você, é número 1. Seus pecados podem parecer pequenos comparados com outras pessoas, mas são todos impossíveis de pagar. Se Deus é perfeitamente justo e perdoou você, você também deve perdoar. Mateus capítulo 18, verso 23 e 35, que diz: por isso o reino dos céus é como o rei que deseja acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido em sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo protestou, se prostrou diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a sua dívida. Sim, porque liberta. Quando você libera o perdão, você não só liberta o ofensor do seu ódio, você também fica liberto. A falta de perdão causa mais problemas ao ofendido do que ao ofensor, traz amargura e pode destruir sua vida. Provérbios capítulo 27, verso 4: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Perdoar é esquecer? Perdoar não é esquecer. Você tem que perdoar, mas você não é obrigado a continuar com a pessoa. Quando a Bíblia diz que Deus se esquece de nossas ofensas, significa que não cobra nunca mais. Do mesmo jeito, quando você perdoa uma pessoa, você não cobra mais por esse pecado. Esquecer não ajuda a perdoar, só ignora o problema. Perdoar é enfrentar o problema, reconhecer o seu impacto negativo, depois de decidir deixar todo o desejo de retribuição. Perdão é ignorar a justiça? Perdão não é ignorar a justiça. Perdão é deixar a justiça nas mãos de Deus, que é perfeitamente justo. Você condena o pecado, mas deixa de ser um problema seu. É um problema entre a outra pessoa e Deus. Alguns pecados também têm outro preço, como pena de prisão. Perdoar não significa deixar uma pessoa sair livre. Você pode testificar contra o ofensor no tribunal, sendo honesto, mas sem rancor, nem desejo de vingança. O que a Bíblia diz sobre o perdão? A Bíblia ensina que Jesus morreu por nós, para podermos ser perdoados. Todos nós pecamos e precisamos do perdão. Perdoar significa não cobrar mais ofensas.
O perdão liberta. A Bíblia ensina que Deus nos ama, mas também é justo por isso. Ele enviou Jesus para pagar o preço por nossos pecados, para podermos ser perdoados. Nós só temos que nos arrepender. Se arrepender é mudar de atitude, rejeitando o pecado e se voltando para Deus. Quem se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador recebe o perdão total de Deus. Atos capítulo 2, verso 38, que diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Não podemos merecer o perdão de Deus. Nada que façamos pode limpar nossos pecados. Jesus pagou o preço total. O perdão de Deus é a graça, é de graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorifique. Amém, amados e amadas? Deus tem ciúmes de nós? Vamos falar sobre os ciúmes ainda? Sem dúvida, é correto dizer que Deus tem ciúmes de nós. Há vários textos bíblicos que mostram que Deus mostra Deus como um marido que tem ciúme de seu povo, que frequentemente é representado na Bíblia pela figura de uma esposa amada. A Bíblia deixa claro que Deus não aceita dividir sua honra, sua glória com ninguém. Os 2 primeiros mandamentos falam justamente sobre isso. Nele Deus proíbe que seu povo tenha outros deuses diante dele e pratique a idolatria. No tempo do Antigo Testamento, o povo judeu, o motivo disso é que Deus é zeloso, não ciumento, zeloso. Êxodo capítulo 20, verso 3 e 5. Nesse contexto, a palavra zeloso também pode ser traduzida como ciumento, no sentido de ardor emocional que zela e preserva. Então as passagens bíblicas que dizem que Deus é Deus zeloso, significam basicamente que ele tem ciúmes. Êxodo capítulo 34, verso 14. Mas muitas vezes Israel desprezou o zelo de Deus e se tornou alvo de seu juízo. Números capítulo 25, verso 11. O profeta Ezequiel, por exemplo, teve uma visão de abominações em Jerusalém e de uma imagem que provoca ciúmes em Deus. Ezequiel capítulo 8, verso 3. Para Deus, a idolatria é adultério espiritual. Então, quando a nação de Israel cultuava outros deuses, ela era vista pelo Senhor como uma mulher adúltera. E esse é o contexto que Deus é apresentado nas Escrituras como um marido indignado. Ezequiel capítulo 16, versos 38 e 43. No Novo Testamento, Paulo adverte os crentes que não provocarem ciúmes do Senhor através de qualquer idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, verso 22. O ciúme de Deus não é como os ciúmes humanos. Ele é zeloso. Mas é preciso entender que o ciúme de Deus por nós não pode ser entendido como a base do ciúme humano em seu aspecto doentio e pecaminoso. Quando falamos que Deus tem ciúme de nós, estamos recorrendo a uma figura de linguagem com o objetivo de explicar o sentimento próprio de Deus em termos humanos. Essa figura da linguagem é chamada de antropopatismo. Os escritores bíblicos usam o recurso do antropopatismo, basicamente quando eles atribuem a Deus a característica de sentimentos que são comuns aos homens. Aqui podemos citar como exemplo aquelas passagens bíblicas que dizem que Deus se arrependeu de alguma coisa. Nessas passagens, o objetivo dos escritores bíblicos é tentar explicar os sentimentos de Deus, que em certa medida se assemelha ao sentimento humano, mas que não é essencialmente igual. Podemos dizer que a ideia de que Deus tem ciúmes de nós entra nessa categoria. Como foi dito, os ciúmes que a Bíblia diz que Deus sente por seu povo jamais deve ser confundido com o comportamento desequilibrado e fora da razão de uma pessoa ciumenta.
Na verdade, quando dizemos que Deus tem ciúmes de nós, simplesmente estamos dizendo que Deus nos ama e exige de nós atenção exclusiva, fidelidade absoluta e completa e adoração e glória. O ciúme, a honra e a glória de Deus. O ciúme de Deus é o ciúme de zelo, de preservação, que em primeiro lugar está comprometido com sua própria glória e com a honra do seu nome. Êxodo capítulo 34, verso 14. E então se estende sobre o povo que lhe pertence. Isso significa que o zelo de Deus, por ser seu santo nome, exige devoção exclusiva do seu povo. Portanto, ao contrário das doutrinas dos homens que têm se espalhado por aí, Deus tem ciúmes de nós, não porque somos tão importantes que Ele não saberia o que fazer se nos perdesse, mas Deus tem ciúme de nós porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do seu amor, e nos redimiu através do sangue de Yoshua Mashiach para o louvor à sua glória. Efésios capítulo 1, verso 1 e 14. Por isso Paulo escreve: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, toda a honra e toda a glória. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, verso 36. A conexão entre ciúme zeloso de Deus, sua glória e seu povo pode ser percebida nas palavras de Paulo. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para as maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Sim, amados e amadas, os ciúmes, como controlar? 15 dicas para acabar com os ciúmes e a insegurança. O ciúmes está acabando com o seu relacionamento? Saiba quais são as orientações desse momento, orientações para você, pois os ciúmes dilacera, faz cometer erros, pecados. Você já deve ter passado por situações nas quais se viu obrigado a dar um jeito de descobrir como controlar os ciúmes. Os ciúmes nos deixa triste, nos faz sofrer. Afinal, convenhamos, sentir ciúmes é normal do ser humano. Por mais desagradável que seja, a sensação faz parte da condição humana. Logo assim, como outras emoções negativas, tristeza, frustração, raiva, o ciúme não significa um problema, desde que apareça ocasionalmente. O que você precisa para avaliar com honestidade é o quanto o sentimento está presente no seu dia a dia. Em seu relacionamento é comum que ocorra brigas por desconfianças, bobas às vezes, suspeitas. Você vigia as redes sociais do seu parceiro, fiscaliza seus passos, entende como ameaça toda a conversa que ele tem com alguém do sexo oposto. Se a preocupação com traições é rotineira, há algo de errado com você, com seu par, com sua relação. E pelo bem de sua saúde mental, é hora de aprender como controlar os seus ciúmes. Ou sem que perceba, o ciúme é necessário controlar você. Sim, liberte-se dos ciúmes, porque os ciúmes afasta as pessoas. De quem é a culpa dos ciúmes? O ciúmes é motivado por dois medos básicos: o medo da rejeição e o medo de não ser bom o suficiente para o parceiro ou para a parceira. É tentador culpar o parceiro pelo despertar do sentimento, mas na verdade o ciúme reflete, em primeiro lugar, nossas próprias inseguranças. Portanto, não apresse suas conclusões, assuma um olhar crítico sobre suas reações e comportamentos. Antes de acusar o outro, interrogue os motivos de seus medos, pesquise, prove. Perceba que eles revelam sobre sua autopercepção a história da vida. A pergunta que fica é como fazer essa autoanálise.
como identificar as razões profundas e saber como acabar com os ciúmes? Calma, amados e amadas, não deixaremos você sozinho nessa jornada. 15 dicas vou dar você para como controlar os ciúmes. Primeiro, controle-se na sua autoestima. Você pode estar com uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa e apaixonada, mas se a relação que você tem consigo mesmo estiver abalada, há grande chance de transferir essa insatisfação para o outro. Se suas crises de ciúmes acontecem porque você acredita que seu parceiro tem interesse em outra pessoa, pare um instante, stop, para observar, provar. É ele quem está vendo atributos mais sedutores nessas figuras, ou é você que está espalhando ou está escolhendo comparar? A insegurança tem origem no olhar do parceiro ou na sua baixa estima. Quando nossa estima é alta, somos menos afetados pelo estresse, pela ansiedade, pela dúvida, pela desconfiança. Experimentaremos rejeição e falhas como menos prejudiciais e nos recuperamos mais rapidamente. Dessa maneira, a nossa autoestima funciona como um sistema imunológico emocional que nos protege de lesões psicológicas, dúvida e ciúmes. Pode soar um clichê, mas o empoderamento é a chave para resolver esse tipo de dilema. Enxergue e admire suas características únicas, sinta o poder de sua autenticidade, valorize seus encantos. Quando você se ama, não duvida que é capaz de inspirar o afeto genuíno, não perde tempo imaginando a infidelidade à espreita, afinal você garante. Então cuide-se bem, dê a si mesmo o tratamento que você espera do outro, seja em atitudes, exemplo que julga merecedor. Segundo, afaste os fantasmas das relações passadas. Talvez você seja uma pessoa ciumenta porque sofreu traição em outros relacionamentos. Agora quer se proteger e manter o radar em estado de alerta cansativo? Não. Em vez de embarcar nessa neurose, acorde para o fato de que você está em uma nova experiência. As pessoas são diferentes e não é justo considerar o parceiro atual como uma extensão de vivência que não lhe diz respeito. Certifique-se de colocar um ponto final da história que acabou no passado. Fuja das comparações que te impedem de verdadeiramente seguir em frente. Terceiro, entenda-se também com a história do outro. Enquanto o fantasma da relação passada não é seu ex, mas sim o ex do seu par, você teme que ele ainda tenha sentimento pela pessoa com o qual conviveu, acredita que ele daria uma chance de reconciliação. Nem sempre o relacionamento chega ao fim de forma traumática, logo é natural que as pessoas falem sobre namoro ou casamento anteriores com carinho e respeito. Isso não significa que estejam dispostos a reatar laços amorosos. As menções são exageradas ou a proximidade te incomoda, então seja honesto, expresse suas interpretações. Não se trata de apagar lembrança, o que seria impossível. O segredo não é deixar que elas norteiem o presente. Esse deve ser o seu compromisso e de seu parceiro também. Quarto, fale com limites. Não pense que esconder suas emoções vai te ajudar na árdua tarefa de descobrir como parar de ter ciúmes. Fingir que você está bem com alguma coisa que na verdade te perturba é a receita certa para o desentendimento futuro. O ideal é ser transparente desde o início da relação, porém não considere essa sugestão como aval para você agir como um ditador de regras. No relacionamento não é só o seu bem-estar que importa, e sim do outro que te acompanha.
estabelecer limites claros e conversar com transparência, respeitando a liberdade de ambos, é fundamental para evitar ciúmes e manter um relacionamento saudável. Conversar, sim, sobre limites equivale a chegar a um consenso, fazer combinações que lhe sejam positivas para ambos, sem suprimir liberdades. Quinto, liberte-se dos contos de fadas. De novo aparece aqui um péssimo hábito do ser humano, criar comparações. Isso já causa um grande estrago quando acontece entre pessoas reais. Mas quando a referência para a comparação é uma idealização real, fica impossível ser feliz. O amor de perfeita sintonia, devoção absoluta e gestos românticos ininterruptos só acontece na ficção de filmes e redes sociais. Na vida real, às vezes, as pessoas são desatentas, têm interesses e jeito de se expressar diferente dos nossos. Preciso dar conta de outras preocupações e compromissos que vão além do relacionamento a dois. Portanto, verifique sua expectativa. Estou com os pés no chão? Talvez a chave para você, para sentir ciúmes bobos, mais do que te faz sofrer, seja perceber onde a fantasia é seu parâmetro de verdadeiro amor. Saiba o que é normal. Seguindo o raciocínio da dica anterior, aqui vão algumas verdades que você precisa aceitar. Ouça. É normal achar que outras pessoas são bonitas? É normal precisar passar um tempo sozinho? É normal ter amizade com pessoas de todos os gêneros? É normal querer sair com os amigos sem o parceiro ou parceira necessariamente deva estar presente? Isso vale para você e vale para seu par. Nenhuma dessas situações deve soar como um aviso de potencial de infidelidade. Apenas significa que seres humanos, ao formarem um casal, não deixam de ser dois indivíduos. Viva e deixa viver. Você não precisa viver grudado, fazer tudo junto, manter contato o dia inteiro com a pessoa amada. Nos primeiros tempos pode ser que isso funcione, mas não demora para que toda essa intensidade se torne insustentável, às vezes sufocante. Cuide para que você tenha seus bons momentos, preserve seus gestos, seu círculo social, sua privacidade, seus gostos. Quando você não se anula, é muito mais fácil controlar os ciúmes quando o outro precisar de espaço. 8. Inverta os papéis. Sabe aquela situação que te deixou morrendo de ciúmes? Aquela situação se coloca no lugar do outro e pode ajudar a controlar os rompantes do ciúme excessivo. Aquela conversa que você flagrou foi o motivo de discussões infinitas, ou o descuido que te fez colocar em dúvida o afeto do parceiro? Pois bem, se tivesse acontecido ao contrário com você no lugar do outro, valeriam os mesmos julgamentos? Seja sincero, seja sincera. Quando você adota a perspectiva em que você é o vilão, começa a admitir que existem outras formas de interpretar as coisas. 9. Confie na sua relação. Existem inúmeras possibilidades de pares românticos por aí. Se você e seu parceiro estão juntos, não é por falta de opção, vocês se escolheram. Ao sentir ciúmes, lembre-se desse raciocínio simples e objetivo. O que os mantém unidos não é a ausência de contato com outras pessoas, mas o prazer que sentem na companhia de um ou outro. O bem-estar que o relacionamento representa é o grande responsável pela fidelidade. Nenhuma vigilância ou invasão de privacidade substitui essa premissa. 10. Não se envolva com joguinhos. Tentar deixar uma pessoa com ciúmes para que ela sinta o mesmo que você, definitivamente é uma péssima estratégia. Não é propaganda e segurança que você vai aprender a lidar com a sua.
Tudo que você vai conseguir com o seu método é criar um clima de desconfiança generalizada. Ouse, decida ter uma experiência positiva. É útil saber que controlar os ciúmes assim que ele aparece em seu radar. Afinal, depois que ele domina sua compreensão, tudo o que você enxerga são provas de que está certo ao imaginar o pior. Resultado: suas atitudes espelham seu sentimento. Você fica com raiva, emburrado, se fecha para oportunidades de viver o melhor momento. Mas você pode mudar o rumo da história. Basta optar conscientemente por abrir mãos de conclusões precipitadas e se concentrar que há de positivo na ocasião. Acredite, você tem capacidade, só precisa pôr em prática. 12. Converse ao invés de acusar. A imaginação de um ciumento voa longe. Uma ligação que não foi atendida, o atraso, uma observação despretensiosa sobre alguém pode se transformar no atestado de traição. Controlar seus pensamentos, eles não provam nada. Acusações infundadas deixarão seu parceiro na defensiva, o que pode levar discussões em vez de soluções. Mesmo que exista um motivo para seu incômodo, respire fundo e ignore o instinto de ataque. Prefira dizer como se sente para que juntos encontre formas de contornar problemas. Esteja aberto para ouvir as explicações do outro. Agora, se você não consegue dar crédito às argumentações apresentadas, precisa reavaliar a saúde do seu relacionamento. 13. Escreva. Escrever sobre os seus pensamentos ajuda a organizar as ideias, proporciona clareza, acalma as emoções e evita atitudes impulsivas. Colocar no papel o turbilhão de coisas que passa pela sua cabeça vai te ajudar a organizar melhor as ideias. Assim você conseguirá ter maior clareza dos seus pensamentos. Consegue se acalmar, desabafar. O tempo de escrita vai te ajudar a apaziguar as emoções, evitar atitudes insensatas. 14. Admita seus medos. Não tem problema admitir que você ainda precisa aprender como controlar os ciúmes. O erro é ocultar essa dificuldade, principalmente quando seu parceiro ou parceira estranha o seu comportamento. Todos nós temos pontos fracos, temos vulnerabilidade. Assumir tais obstáculos permite que o outro possa fazer parte do seu processo de evolução pessoal. 15. Procure por ajuda profissional. Dependendo do quanto o ciúme está entranhado em sua mente, em sua mentalidade, é possível que você não consiga se livrar dele sozinho. Infelizmente, você consegue, nesse caso, você comete pecados. Infelizmente, levará esse hábito para todos os seus relacionamentos, sempre encontrando novos motivos. Nesse caso, para evitar uma vida amorosa e feliz, procure uma terapia, procure ajuda espiritual, os pastores que possam te ajudar. Com a ajuda de psicólogo, até às vezes, você conseguirá entender que há por trás do ciúme excessivo que te atormenta e assim poderá aprender a administrá-lo. O fato é que não há como controlar os ciúmes esperando que o mundo se adapte às suas exigências. O processo é essencialmente interno dentro de você. Portanto, cuide para que você tenha meios de desenvolver sua autoconfiança, sua autopercepção, seu autoconhecimento. Afinal, não há relacionamento a dois que se sustente sem uma relação individual bem resolvida. Sim, recursos adicionais que podem te ajudar a lidar com os ciúmes e a insegurança. A cura dos ciúmes. Aprenda a confiar. Supere a possessividade e salve seu relacionamento. Você é ciumento, ciumenta? Pois saiba que não está sozinho. O ciúme é uma emoção universal, assim como o amor, o medo. Muitas vezes ele aparece quando estamos com medo de alguém que se coloca entre nós,
é a pessoa que amamos. E quando toma conta, pode nos levar a fazer ou dizer coisas das quais certamente iremos nos arrepender. Mas ele também pode ser encarado como um sinal que está na hora de olhar para dentro de nós e perguntar: por que estou sentindo assim? Como posso parar isso? O amor sustentável, sim. Como lidar com os ciúmes, a dependência emocional e o excesso de cobrança pode construir um relacionamento saudável. Ao longo de tempo que você vive com a pessoa, você percebe às vezes, imagina a infidelidade, mas mesmo apaixonado ou apaixonada, muitos casais não conseguem lidar com pequenos conflitos que afetam o relacionamento do dia a dia. Falta de diálogo, falta de segurança. Sim, os sentimentos que é a base da vida de todos nós, analisando os problemas comuns, a maioria das relações, como os ciúmes, a dependência emocional, a falta de excesso de intimidade, a interferência da família, a infidelidade, o distanciamento, tudo isso leva à destruição. Sim, a insegurança no amor, livre-se da ansiedade, da dúvida no seu relacionamento. Levante a mão quem nunca sofreu graças à insegurança. Eu disse a si mesmo: eu não sei lidar com o relacionamento. Ou disse a si mesmo. Alguém, ou então nunca perdeu o sono por causa de uma briga, ou por ter a impressão de que as pessoas haviam terminado, para de amanhã perceber que fez uma tempestade no copo d'água. Não é fácil, nada fácil, ficar à espera da resposta do outro. É menos fácil ainda ficar buscando sinais que contamine, que os dois não só querem a mesma coisa, como partilham o mesmo desejo de ficar juntos para sempre. Muitas pessoas sofrem com a sensação de fragilidade e a quase eterna certeza de que seu relacionamento não dará certo, seja por acharem que são deixadas ou por acreditarem que nunca serão amadas na mesma intensidade de seus sentimentos. Se você está pronto ou pronta para repetir os mesmos erros, então ore, procure alguém que te aconselhe para mantê-lo sempre na fé. Você descobrirá que surgem conflitos. Inicie a mudança lidando com os obstáculos que impedem de cultivar um bom relacionamento, criar relações íntimas, sentindo-se mais seguro, de encontrar alguém que pode fazer seus planos. É a abordagem dos ciúmes que às vezes nos leva a pecar. Temos que encontrar uma saída, temos que ter tratamentos espirituais, psicológicos. Será que os ciúmes tem algo a mais? O que eu faço com esses sentimentos? Temos que orar, pedir a Deus que nos proteja. Finalizando esse primeiro vídeo, vou partir para o segundo, em nome de Jesus. Amém.